Olá para todos, a paz do Senhor, né? Hoje, nesse vídeo, eu vim falar sobre algumas reflexões aí, algumas palavras que eu ouvi, né? E vou falar aqui para vocês, para a gente refletir sobre elas, né? E eu dizer minha opinião, vou dizer minha opinião, né? E eu espero que vocês entendam o que eu vou dizer, né? Há uns dias, há uns meses atrás eu ouvi uma pessoa dizer assim que a única coisa perfeita era a morte, né? A única coisa perfeita era a morte, né? E na minha opinião, né? Essa frase está errada, né? Na minha opinião, né? Talvez na opinião da pessoa, talvez seja certo, né? E eu vou até explicar talvez o motivo que ela disse isso. Na minha opinião, a morte é um castigo de Deus para o homem, né? Assim como tem, né? O salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. A morte é um castigo, né? O homem morrer carnalmente é um castigo vindo desde Adão e Eva, né? Desde que eles pecaram, eles foram expulsos do Éden e assim eles passaram a morrer, né? Porque eles saíram do Éden, lá tinha a árvore da vida, né? E a árvore da vida também vai ter na Nova Jerusalém, né? Na Cidade de Ouro. No centro da cidade vai ter a árvore da vida, né? Então a árvore da imortalidade, né? Da vida eterna, né? Então o homem ele foi criado para ser eterno, não para morrer, na minha concepção, né? Mas assim, como os animais existiam naquele tempo também de Adão e Eva, né? E não sei se Adão se alimentava só de plantas ou ele se alimentava de animais também, né? Os animais tinham que morrer, né? Tinham que ser sacrificados, né? E essa lei, né? Da, da ciência, né? Que nada se perde, tudo se renova, né? Tudo se transforma, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Então, realmente faz um sentido isso, né? Porque tudo que existe aqui no nosso plano terreno, né? Tudo se modifica, né? Um animal, ele perece, ele falece, ele morre, né? E outros animais vão e ajudam a decompor ele, né? Ajudam a consumir a matéria dele, né? E a matéria dele vai se transformar em outra coisa, né? Transformar numa planta, vai transformar em gás, né? E, assim, cientificamente falando, né? Que na ciência isso até faz sentido, né? Que a única coisa perfeita é a morte, né? Que depois que, um ser vivo deixa a vida, né? Para a morte, ele se transforma, né? Ele se transforma em adubo, em gás, né? E alimenta a terra, né? Alimenta outros, no caso de animais, alimenta outros animais, né? E esse é um ciclo da vida, né? É o ciclo da vida, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então esse é o ciclo da vida, né? Mas biblicamente, né? Isso não condiz. Condiz que a morte para um homem, né? A morte para um homem é um castigo, né? É um castigo para um homem, né? Entendeu? Então, fica aí a minha expressão, né? Dessa frase que eu ouvi, que eu achei um pouco assim, eu não entendi na hora, né? Eu não entendi o que a pessoa quis dizer, mas refletindo bem, né? Na minha opinião, eu continuo com a minha opinião que a morte para um homem é um castigo que Deus, né, deu para o homem, entendeu? Ele passou a morrer depois que ele desobedeceu a Deus, né?
Então, ele, como tem na palavra, do pó vieste, ao pó voltarás, né? Do pó tu vieste, ao pó voltarás, né? Assim como ele desobedeceu, ele e Eva desobedeceram, né? Então, a partir dali, né? Mas só que Jesus veio para mudar essa situação, né? Para que todo que crê nele, né, tenha vida eterna, né? Volte a ter vida eterna, né? Entendeu? Então, fica essa reflexão breve aí, né? É, eu até entendi o outro lado da pessoa, não, o que a pessoa quis dizer, né? Cientificamente, realmente é isso mesmo, né? Mas pelo lado espiritual, lado religioso, né? A visão que eu tenho é essa, né? Que é um castigo para o homem, né? É um castigo, porque o homem não era para morrer, né? Ele passou a morrer depois que ele provou do fruto do conhecimento, né? E Deus disse, ó, se você provar do fruto, ali você conhecerá, mas também morrerá, né? Você morrerá, certamente morrerá. Então, por isso que Deus advertiu o homem, né, de não provar do fruto, porque dali ele iria morrer, né? Ele iria ser castigado pela desobediência, né? Então Jesus veio para consertar essa desobediência de Adão, né? Entendeu? Então essa é o meu pensamento aí sobre essa frase, né? Que disseram para mim que a única coisa perfeita é a morte, né? E para mim eu não creio nisso, que a única coisa perfeita é a vida eterna, né? É a vida eterna que é perfeita, né? Porque ali não tem ranger de dente, não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada disso, né? Então isso é que é perfeito, né? Aqui nós estamos nesse plano imperfeitamente, sem perfeição, né? Então a vida eterna é que é perfeita, né? Então a vida eterna foi tirada de nós, né? Por Deus. Deus tirou a vida eterna do homem, porque ele desobedeceu, né? Então o castigo, a morte, ela não é uma coisa perfeita. A morte é um castigo, né? A morte é um castigo para o homem, né? Entendeu? A morte não é uma coisa perfeita. A morte é uma imperfeição que o homem cometeu, né? Que o homem cometeu e assim foi castigado e se transformou em castigo. O castigo dele foi a morte, né? Deixar de existir fisicamente, né? Retornar à matéria, né? A matéria-prima, né? Que é o solo, né? Então fica essa palavra aí, né? E eu espero que vocês tenham me entendido aí o que eu quis dizer, né? E até mais. Bom final de semana aí para vocês. Até mais, a paz do Senhor para todos. Se inscrevam no canal, deixem o joinha aí. Espero que vocês tenham gostado da reflexão rapidinha aí que eu dei, né? E até mais, valeu.